Olá, bem-vindo, bem-vinda. Consultório de Família chega para você e hoje nós queremos falar sobre a vida de recém-casados. Tem alguém aí do outro lado que tem pouquinho tempo de casado e tem enfrentado algum desafio? Quem tem mais tempo, como eu, que lembra daqueles primeiros dias, dos primeiros meses, dos primeiros anos, como nós fomos nos descobrindo na companhia do outro? Será que precisávamos de um pouco mais de preparo? Será que precisávamos de um pouco mais de tempo? Ou foi tempo suficiente para nos acomodarmos um ao outro e decidirmos que era hora de casar, de juntar as escovas de dentes, de estarmos juntos para o que der e vier, cumprir o propósito, cumprir o voto, fazer uma jornada sem tempo para findar, porque nós pensamos casamento para a eternidade. Então, nós queremos conversar hoje pensando nos recém-casados e queremos oferecer para você a oportunidade de pensar mais profundamente, especialmente os que estão namorando, os que estão noivos. E os convidados de hoje, um casal que tem 6 meses de casados. Quando foi que eles decidiram casar? Vamos aprender juntos da história esse casal, com a nossa história. E eu quero propor para você, desde agora, a oportunidade de aprender sobre relacionamento, intimidade, sexualidade, sobre o voto e o prazer, a fé e o prazer, nesse material que eu escrevi com muito carinho para você. Me debrucei sobre esse tema, relacionamento e sexualidade, e compartilho com você aqui no Manual de Saúde Emocional e Relacionamento, chamado Sem Tabus. Fica já esse meu convite para você pedir esse material que vai chegar até você, a Revista Esperança Novo Tempo Sem Tabus, Relacionamento e Sexualidade. Um bom presente, não? Como é que você faz para adquirir? No 0 Operadora 12 21 27 31 21. E hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente, não fiz isso em nenhum outro programa. É hoje que eu vou dizer que todas as pessoas que ligarem, que mandarem mensagem pedindo a Revista Esperança Novo Tempo Sem Tabus, basta mandar uma mensagem, basta ligar e dizer Sem Tabus, eu vou enviar para você dedicada. Vou cansar a minha mão, eu sei, mas vou dedicar uma a uma para todos os que pedirem, acompanhando este programa nesta semana. Combinado assim? Vou trabalhar bastante, não vou? 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Liga agora, não tem que fazer nenhum pagamento, não tem boleto, não tem nada para você pagar depois. Você simplesmente vai pedir a revista Sem Tabus, nós vamos enviar para você, porque o nosso interesse é só que a sua vida vá bem. Combinado assim? 12 21 27 31 21. Vamos à conversa com o meu casal convidado de hoje, Guilherme e Jaqueline Santos. Como estão? Tudo bem? Bem-vindos? Tudo Oi, bem. Darley, tudo bem? Quero uma Obrigada. revista dessa assinada também, hein? Fica tranquilo, já é de vocês. Me contem, 6 meses de casados. Parece que é mais, né, linda? Sim. Até chegar esse tempo de casados, eu quero saber como vocês têm experimentado as descobertas que são naturais da convivência a dois. Quando foi que vocês começaram a pensar casamento? Quanto tempo de namoro? Conta a história de vocês inicialmente. Bom, a gente trabalha aqui na Novo Tempo, né? E a gente se conheceu aqui nos corredores, trabalhando nos estúdios, né, no dia a dia do trabalho. Eu já gostei da Jaque meio de cara, assim. E aí a gente começou a conversar, nós saímos uma vez. E aí a Jaque pode falar do lado dela da história, mas desde o início, assim, eu posso falar por mim que eu já estava numa fase da minha vida que eu estava procurando alguém para compartilhar a vida, né? E quando eu encontrei a Jaque, a gente deu uma química muito rápido, a nossa conversa bateu, nossos planos de vida, e eu senti que ela estava numa fase parecida da vida, de, eu não quero namorar só para ter uma companhia, eu quero namorar para casar, para ter um relacionamento com Deus, compartilhar, né, para compartilhar as famílias, o tempo. E a gente já entrou de cara com esse propósito. Então, tudo a Sério? partir dali, a gente já foi com um propósito certo. E foi muito interessante que quando a gente começou a conversar, ali eu já vi no Guilherme que ele era um rapaz muito maduro. Ele já sabia o que queria. E ali a gente começou a conversar, a dialogar, e juntos nós percebemos que o namoro não precisaria prolongar tanto. Então, a gente, naquele início, naquelas conversas, a gente já fez um combinado e ali a gente falou, olha, eu acredito que 1 ano de namoro vai ser suficiente. Para saber E definitivamente o que- se iriam casar ou não. Sim, exato. E no primeiro encontro, assim,
na verdade, isso foi durante um mês. A gente decidiu que a gente não ia ficar, né? Se ficar de beijar na boca. A gente não ia. A gente decidiu que a gente ia conversar, a gente ia dialogar, a gente ia ver se realmente ia bater mesmo as ideias. Porque logo de cara eu falei com ele assim: olha, Guilherme, é o seguinte. Eu acredito que vai ser interessante nós começarmos como amigos. Vamos conversar, vamos entender o que eu quero, o que você quer. Porque realmente, se tiver uma química de casal, a gente vai se relacionar. Agora, se a gente vê que não é para se relacionar como um casal, a gente também fica como amigos e ninguém saiu aí ficando. E a gente fez esse combinado, deu super certo. E eu acredito que foi algo assim, para a minha vida, um aprendizado maravilhoso. Porque a gente colocou em prática realmente a conversa e o diálogo. Que lindo, que lindo. Em tempos em que ficar tornou-se tão comum, tornou-se quase que um padrão de relacionamento. Ficar, os sentimentos, os desejos, as paixões, que são naturais dessa atração homem e mulher, mas quando nós nos deparamos com uma vida que está centrada em princípios, valores, na compreensão de que o namoro precisa ter vistas para um compromisso de fato sério, nós ficamos até surpresos nos dias de hoje. Que bonito! O que fez você, Jaque? Porque inicialmente o Guilherme já disse que ele estava no momento em que ele já pensava um relacionamento sério. Você também tinha chegado a essa conclusão. Sua idade, Guilherme? Eu tenho 29. 29 anos? Semana passada. Eu tenho 29 também. Também, 29 anos. Ou seja, jovens já com uma idade para, de fato, pensar em algo sério para a vida. Vocês passaram por alguma desilusão amorosa? Vocês tiveram situações em que se viram machucados, feridos e se preservaram para esse momento? Por isso foi tão sério também? Olha, de desilusões amorosas eu posso falar, né? Sério? Eu sofri muito por amor na vida. Eu sou muito apaixonado, intenso em tudo que eu faço, né? E eu namorei pouco, né, na minha vida e eu sempre tive esse propósito de assim, eu sempre quis casar, sempre foi meu sonho casar. Eu sou filho único e eu sempre admirei muito o relacionamento dos meus pais. Então, eu sempre quis dar para eles uma segunda filha, né? E a gente que é filho único é muito sozinho na vida. Então, para mim, a companhia sempre foi uma coisa importante. E uma coisa que eu aprendi com os meus amigos, além da minha família, é de escolher boas companhias. Estar em boa companhia é a melhor coisa que tem. Verdade. E eu sempre levei isso muito a sério. Eu levo muito a sério as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu faço amizade, com quem eu passo o meu tempo. Até o pessoal do trabalho, eu me esforço para me dar bem, porque as companhias que são a grande parte da nossa vida. Sim. Então, a companhia que eu ia levar para a minha vida inteira, que eu vou chegar em casa todos os dias e vai estar lá, é a pessoa que eu colocava muita pressão nessa decisão. E aí, então eu sempre fui de pensar muito e pensar, será que essa menina vai dar certo e tal? E Mas apaixonado ao mesmo tempo. E aí eu ia me apaixonando e me envolvendo, e aí quando não dava certo, eu me decepcionava muito. Eu tive muitas desilusões amorosas, assim, poucas desilusões amorosas, mas muito intensas. Entendi. E aí, quando não dava certo com uma menina que eu estava gostando muito, eu ficava ali 3 anos sem namorar ninguém, e não quero saber mais disso, eu vou morrer solteiro, eu não quero mais saber disso. E você, Então, Jaque? Na minha situação, ao contrário, eu acho engraçado, né? As pessoas são muito diferentes. Muito. Eu namorei também praticamente o mesmo tanto que ele, assim. Mas eu tive experiências que me marcaram muito. O meu primeiro relacionamento no passado foi um relacionamento mais longo. Então, ali eu tive algumas experiências bem marcantes. E o segundo foi um prazo bem curto, assim. Mas o que me marcou, o diferente dele é que, assim, terminou o relacionamento, eu desapegava, assim, um mês. Tchau, vai embora, não te quero mais, vou seguir minha vida. Livre, leve, Livre e tranquila. leve, nem lembrava da pessoa. Só que a questão é que me fez, assim, analisar quando a gente se conheceu e de ter já esse pensamento de casamento, foi porque eu falei, hoje a pessoa que eu me relacionar vai ser para casar. Se não for para casar, eu vou ficar sozinha. Eu não quero mais namorar, porque experiência de namoro eu já tenho. Isso aí eu já conheço. Já namorei 2 vezes, já tenho a minha experiência, minha bagagem, não quero namorar de novo e o próximo vai ser o meu marido. Então, assim, quando eu conheci ele, eu já tinha essa certeza. Então, por isso também a decisão, né, de ter a conversa ali,
Porque ali eu ia decidir, falar, ou a pessoa é para namorar e casar, ou ali também eu já ia descartar. Falou, tchau. É interessantíssimo também que não era somente a decisão de namorar para casar, era assim, quem é este indivíduo Exatamente. se terá de mim a oportunidade e a chance de me ter como namorada, noiva e esposa. Ou seja, não é aquela menina que está desesperada, não, assim, o próximo vai ser para casar, era algo pensado. O próximo vai precisar atender a essa expectativa que eu tenho de ser alguém que corresponda ao meu objetivo de formar uma família. E isso exige uma maturidade importante, exige seguir princípios, exige se submeter ao racional e não somente ao sentimento. Como foi para você, já que você é tão intenso e assim tão entregue? Como é que você entendeu que não seria mais uma desilusão? A Jaque te deu essa segurança? Eu senti essa segurança, assim, é muito engraçado, porque todas as minhas desilusões amorosas da vida, eu sempre tinha esse problema de por que não dá certo, por que não... E eu sempre escutava a mesma coisa das pessoas, dos pais, dos conselheiros, disso. Sempre falavam assim, não, quando for a pessoa certa, vai ser muito natural e vai dar tudo certo. Eu falei, mas não... Toda vez que eu tenho uma experiência, sempre dá errado. Então, como que eu uso as experiências que dão errado como uma prova de que vai dar certo? Eu tenho muita dificuldade... Espiritualmente, a minha grande dificuldade é a fé. E para mim, isso virou uma batalha com Deus. Porque eu falava assim, tá, o Senhor me dá um norte, porque eu só tenho experiências negativas. E todas as vezes você acreditou que ia dar certo. Né? E quanto mais eu acredito que dá certo, mais eu quebro a cara. Então, eu comecei a perder isso. Então, para mim, era uma coisa muito espiritual. Então, quando eu comecei a conversar com a Jaqueline, e a coisa foi muito natural, e eu senti dela essa reciprocidade, que ela tinha prazer em estar do meu lado, em conversar comigo, se interessava pelos assuntos que eu falava. E eu, ao mesmo tempo, fiquei fascinado pela vida dela, pela família dela. Pela beleza dela. Pela beleza dela foi a primeira coisa que eu vi, né? Então, eu fiquei apaixonado pela personalidade da Jaqueline. Isso reservada, foi reservada. E quando a gente entrou nesses primeiros assuntos de que tipo de homem você gosta, o que você está procurando na sua vida agora? E o nosso assunto bateu, né? Eu não estou mais querendo me divertir ou perder meu tempo, né? Eu tenho um objetivo e eu quero segui-lo, né? Eu queria falar uma coisa, Darlete, também que eu acho interessante, assim, a questão da gente ter a clareza mesmo do que quer, né? E ali, quando eu comecei a conversar com o Guilherme, eu vi, assim, claramente requisitos que eu gostaria que um homem tivesse. Então, naquele momento também, foi tão claro para mim, eu acredito muito que Deus, né, ali me dando os toques, então foi muito, muito claro, assim, as coisas. Então, eu acho que isso facilitou também. Amados, quem pensou o casamento, quem desenhou esse encontro homem e mulher para serem aliançados, especialmente no Senhor, foi Ele próprio, o Criador. Ele cria homem, mulher, os une e aliançados, eles representam, e aí está a beleza e a sacralidade, a grandiosidade do que é um casamento, porque isso vai revelar a própria Trindade. Nós não somos filhos de um Deus solitário, nós somos filhos de um Deus que é acompanhado. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos, aliançados, um único Deus, um único propósito, um único amor, uma única grandeza. E essa teologia do casamento é desconhecida por muitas pessoas. E eu quero convidar você a pedir a revista Sem Tabus, porque as primeiras lições vão tratar justamente do significado do casamento, de como Deus idealizou, planejou e executou o casamento. Como essa experiência de casar em dias em que nós vemos crescentemente o número de divórcios acontecendo, ou o número alto de pessoas que decidiram não casar, não entrar em aliança, o que está acontecendo? Em contrapartida, nós somos cristãos e nós não podemos ter o mesmo pensamento que as pessoas que não professam uma fé cristã como nós têm para si. Nós precisamos nos voltar para o Criador e perguntar: Deus, o que é casamento para os dias de hoje? Como me entregar a essa possibilidade do casamento? Ainda há homens confiáveis?
Ainda há mulheres confiáveis? Dá para haver uma entrega de corpo, de alma, de pensamentos, de sentimentos, de emoções, uma entrega que seja para uma aliança eterna? Ainda é possível viver essa experiência? E aí a gente vai trabalhar esse tema casamento muito passo a passo aqui na revista Sem Tabus. Depois tem outras lições sobre sexualidade, intimidade, sobre prazer. Nós vamos falar sobre pornografia também, que tem afetado a muitos casamentos, mas as primeiras lições é sobre a fundamentação, a teologia do casamento. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, vou até indicar para você que pode ser o WhatsApp. Tá bom? É mais fácil para você? Às vezes é, né? Tá com o celular aí na mão? Já chama no WhatsApp. 98244-4449. 98244-4449. Você só diz Sem Tabus. Nós vamos entender que você está pedindo a revista Sem Tabus. Pode ser Sem Tabus Consultório, para que fique claro que o programa é este aqui que está te oferecendo, porque é este que vai enviar para você, sou eu quem vou enviar para você, dedicado. Então você manda Sem Tabus Consultório e você vai receber em casa pelo correio, sem pagar nada por isso, Sem Tabus dedicado por mim com muito carinho. Combinado assim? E eu continuo aqui com vocês nesse aprendizado que a gente tem de ouvir um casal contando das suas experiências mais recentes. Quando vocês decidiram casar, tinha quanto tempo de namoro? Nós já tínhamos um ano de namoro. Isso foi uma dificuldade, inclusive. Eu pedi a Jaqueline em casamento no nosso primeiro ano, no aniversário de um ano. E a gente tinha combinado que a gente ia fazer uma comemoração, sair para comer em algum lugar no nosso aniversário de um ano. Mas a Jaque já estava esperando o pedido de casamento, porque a gente tinha conversado ao longo do namoro. Falei assim, a gente vai noivar com um ano. E a gente estava chegando perto de um ano. E você não tinha falado nada? Não tinha falado nada, ela também não. A gente estava fingindo que era surpresa, mas a gente já sabia. Então foi uma das situações mais estressantes da minha vida, que eu estava louco para fazer uma surpresa muito legal. E estava chegando ali, então foi bem certinho. Nosso namoro durou exatamente um ano, nós noivamos com um ano. E casaram com mais um ano? Mais um ano. Mais um ano. Então, certinho. De relacionamento. Uhum. Que estava uma noiva linda, lindíssima, lindíssima. Você estava bonito. Combinado? Combinado. Mas ela lindíssima num casamento, que foi uma cerimônia maravilhosa. Como foi para você chegar até aquele dia? Foi um dia de realização? Você tinha expectativas? Elas se realizaram? O que te frustrou? O que não foi como você esperava para aquele dia? Nossa, Darleide, então, no dia do meu casamento, eu estava muito feliz. Eu estava com uma felicidade que até então eu não tinha vivido. Mas era um sentimento, assim, sabe quando... É um sentimento que você está radiante. Então, quando chegou no dia do casamento, eu queria viver aquele momento, porque até então nunca tinha vivido. Então, eu cheguei na semana, né, finais, assim, eu já estava cansada de planejar, de preocupar, de ficar mandando WhatsApp para os fornecedores. Então, quando chegou no dia do casamento, a gente se casou numa segunda-feira de manhã. Quando chegou naquela segunda-feira de manhã, eu acordei com um sentimento de muita felicidade. E é uma felicidade que até então eu não sei explicar. Eu acredito que é uma felicidade vinda dos céus mesmo. Era algo radiante, porque eu estava realizando um sonho. E, na verdade, desde nova, eu nunca tive, assim, sonho em casar, né? O Guilherme já tinha isso mais, assim, firme, assim, eu tenho um sonho. Eu sempre tive na minha mente que eu gostaria de casar, encontrar uma pessoa para mim ter a minha família. Mas, naquele momento, era uma felicidade de ter encontrado a pessoa certa, de estar vivendo algo. E assim, tudo... Quando a gente planeja, né, tende a dar certo. E, claro, a gente teve algumas coisinhas no nosso casamento que saíram fora ali do eixo, mas nada que impedisse, né, o casamento. Mas eu acho que o dia estava muito bonito. E a decoração estava maravilhosa, assim, tudo contribuiu. Mas eu tenho um relato, assim, muito, muito pessoal, assim, que as pessoas me elogiaram muito do meu vestido, da minha escolha. E eu conversei muito com Deus, assim, que eu até hoje fico desacreditada com, assim, o meu vestido de noiva. Que eu tenho certeza que foi escolhido por Deus.
pelo modelo, por tudo, até dentro das minhas condições financeiras, foi tudo muito vindo assim dos céus. E então assim, eu tenho uma realização tão grande do meu dia que tudo ali naquele dia, desde o vestido, desde a nossa programação, desde tudo que aconteceu ali, sabe, Darleide, foi Deus. Então, por isso que eu acredito que eu tive essa realização tão grande. Um dia de plenitude. Plenitude. Estava plena mesmo. Coisa mais linda. E para você? Olha, para mim foi muito mágico também. O casamento foi lindo, né? Eu acho que eu e a Jaque, a gente se encaixou muito na hora do casamento, porque as prioridades dela para o casamento eram diferentes das minhas, né? Então, por exemplo, eu me importava demais com a música do casamento. A Jaque se importava demais com a decoração do casamento. Então, a gente dividiu muito certinho as responsabilidades e eu acho que foi tudo muito melhor do que eu esperava, assim. Então, a Jaque falou do vestido mesmo, esse era um momento que ela me cobrava, assim. Aí eu quero, quando você me vê de novo, você precisa chorar. Aí eu falei assim, eu preciso chorar. Mas não adiantou, quando eu chorei o casamento inteiro, quando eu entrei, comecei a chorar. Quando eu vi a Jaqueline, comecei a chorar. Aí no início, Não no final... precisava nem ter pedido tanto. Né, Não, final... e isso que eu acho lindo nele, ele é intenso. Ele vive, ele, sabe? E o chorar dele foi que ele estava assim, vivendo o momento, ele estava em... Eu acho isso maravilhoso nele. A intensidade dele, sabe? Tudo. Foi maravilhoso o casamento. Que lindo. Nossa. Amados, agora vem a manutenção, né? Vem os dias de preparos passados, vieram os dias de entrega, de sonho, e casaram. Cada um com aquilo que vinha de bagagem da sua própria vida. O Guilherme com uma família, os seus pais, um casamento sólido, bem estruturado. A Jaqueline veio de uma situação jamais desafiadora, de lugares diferentes. Você aqui de São Paulo, já aqui do interior de Minas Gerais, uma família mais simples, que talvez por isso você nem tenha chegado a sonhar de que o seu casamento seria tão bonito. Exatamente. Porque uma menina que já sem seu pai já não mais vive, Não. né? Sua mãe viúva, uma situação economicamente bastante desafiadora, e você casa com uma princesa, né? Recebida pela família do Guilherme desde sempre, com muito amor, sem nenhuma diferença, sem nenhuma distinção, sem fazer nenhuma questão, porque tem o espírito cristão, tem a graça que envolve, que faz o amor ser pleno e levar esses dois meninos a se encontrarem e a viverem, não o sonho de vocês exatamente, não o sonho dos seus pais, que a mãe do Guilherme, meu Deus, esse dia para ela, meu filho vai casar, coisa mais linda. Mas o sonho de Deus, que ainda haja nesses dias pessoas que se casem em amor, onde o espírito do amor seja o que prevaleça, onde haja um encontro de alma, que não seja uma atração de corpos, que isso se faça presente, mas que seja uma atração para a vida inteira, para a eternidade, uma entrega que vem de alma para dizer, nós vamos caminhar juntos, olhando na mesma direção. Nós vamos falar depois do intervalo um pouco mais sobre como têm sido as descobertas nesses 6 meses de casados, do que pode ter sido um desencontro, o que pode ter sido uma novidade, o que pode ter sido e que esteja nesse momento sendo assim para eles o mais bonito de estarem casados. E eu sei que em algum momento eu vou precisar passar ali pelo tema descobertas da intimidade, claro, com muito respeito, com muito carinho, mas só para dar um gancho e oportunidade de você pensar sobre amor, fé, prazer no casamento. Muitos cristãos têm uma dificuldade enorme, meninos, de considerarem que a vida espiritual é absolutamente alinhada também à vida sexual, às expectativas de um encontro com os interesses destes corpos que se unem e tornam-se os dois uma só carne plenamente. Porque não é só a hora que o pastor diz, casados, maridos e mulher, a partir de agora, o padre, enfim, o líder religioso quando atesta o casamento civil ou o casamento religioso, enfim. Mas quando há um encontro sexual, e muitas vezes nós relegamos isso ao feio,
Não se fala disso, não se trata deste assunto. Será que os meninos conversaram sobre isso em algum momento? Está aqui a oportunidade para você também estudar sobre casamento, propósito, intimidade, sexualidade. Liga para a gente ou manda o seu WhatsApp no 12982444449 e diz Sem Tabus, consultório, e eu vou mandar para você dedicado à revista Sem Tabus, tá bom? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. Casamento ainda faz sentido nos dias de hoje? E aos casados, quais têm sido as dificuldades para manter esse casamento com satisfação, com prazer, com alegria? E será que eu estou falando para alguém aí do outro lado que enfrenta alguma dificuldade na sua intimidade? Falta transparência, falta na convivência, a possibilidade de conversar sobre desejos, sobre o que entende ser alguma coisa que faça a diferença para que o casamento tenha aquele fogo, aquela chama dos primeiros dias. Quer uma ajudinha? A gente ajuda você. Isso é comum. Não pense que é só o seu caso, na sua casa, na sua intimidade. Não pense que é só o seu marido, a sua esposa que tem as dificuldades que tem. A gente conversa de igual para igual, tá todo mundo aprendendo, sempre tem uma área da vida que a gente precisa reparar e se nós nos ajudarmos, melhor ainda. Então eu quero, com muito carinho, todas as vezes parar para te convidar a dar atenção ao tema relacionamento e sexualidade e com muito carinho também poder enviar para você pelo correio a revista Sem Tabus. Esse material que eu escrevi lição a lição, passo a passo, pensando no que pode fazer a diferença na sua vida como casados que pretendem ser e fazer o outro feliz. Sem tabus. Nós vamos falar aqui sobre casamento, sobre esse relacionamento em sua aliança e seu significado em Deus. Nós vamos conversar sobre intimidade, sobre relação sexual, sobre prazer, sobre propósito, sobre tabus que nós, ao longo do tempo, temos acumulado e muitas vezes com isso distorcido, exatamente distorcido o propósito de Deus para o casamento e a sexualidade. Nós vamos conversar aqui sobre pornografia, que tem afetado a muitas pessoas, a muitos casais e muitos outros assuntos. Para você receber, basta entrar em contato com a gente. Você tem duas possibilidades. Pode ficar confuso? Não vamos confundir as coisas. Pode ser telefone. Você prefere pegar o telefone e ligar para a gente? Então tá, anota aí, 12 21 27 31 21. Aparece aí no seu vídeo, certo? Você anota. Daqui a pouco, ao longo do programa, vai aparecer também o nosso WhatsApp. Vai que você prefere o WhatsApp. Contudo, ligando ou mandando uma mensagem, você vai dizer Sem Tabus Consultório. E todas as pessoas que pedirem hoje, a revista Hoje, eu vou mandar para você dedicada. Você vai receber em casa esse material sem pagar, não tem boleto junto, nada. Nós só queremos que você estude sobre casamento, relacionamento e sexualidade. E isso é uma alegria imensa que a Novo Tempo tem junto aos Anjos da Esperança. Então, telefone e WhatsApp ao longo do programa, anota e pede, vai chegar na sua casa com muito amor, tá bom? Hoje nós estamos conversando com um casal que tem 6 meses de casados. Já falamos do seu tempo de espera e agora casados, meninos Guilherme e Jaqueline. Quais foram os assuntos que vocês trataram antes de casar, entre eles, pontualmente, sendo objetiva? Vocês falaram em algum momento sobre a sexualidade do casal, se tinham medos, se tinham inseguranças, como que vocês lidaram com essa expectativa para a lua de mel? Darleide, eu acho que nesse assunto o seu programa é muito apropriado, Sem Tabus. Ótimo! A gente não tinha nenhum tabu, nenhuma reserva na hora de conversar. A gente, antes de casar, a gente entendendo o que vem depois do casamento, a gente já teve todas as conversas necessárias, a gente se alinhou para ver se tinha a mesma cabeça, né? E a gente teve todas as conversas, não tinha nenhum assunto fora de limites ali. Sim, e a gente deixou muito claro a questão da naturalidade, né? A gente já era bem íntimo um com o outro, de nos conhecer. Então, a gente deixou ali Deus ajudar a gente no momento, para que fosse um momento especial, né? Que não fosse algo assim, porque as pessoas, nossa,
nossa, vai ficar assim, um trauma. As pessoas têm muito isso, né? Mas de vocês falar, ouviam isso? Elas se assim, dirigiam a Sim. vocês e falavam desses temores delas para vocês? Muito, Muito, o tempo muito. todo. Nossa. E as pessoas, a gente até por ser da igreja também tem uma pressão, né, para essa coisa da sexualidade depois do casamento. Porque é uma coisa nova para nós dois, né? Claro. E por mais que a gente estava fazendo tudo certinho, a gente cria uma expectativa, né? E muitas pessoas vêm com conselhos bons, mas muita gente também vem botando uma pressãozinha, assim. Ah, minha primeira vez foi horrível. E a gente, para a gente não ter essa preocupação, a gente era bem aberto no diálogo. Vocês não se contaminaram por esses medos? Não. A gente sempre, a pessoa falava comigo, eu falava, ok, tudo bem, né? Mas eu vou ver, quando chegar o meu momento, eu vou ver. Então, assim, eu não ficava sugando isso muito para mim, até porque eu acho que as pessoas são individuais, cada um tem o seu momento. Mas hoje eu acredito muito que um casal, sim, na sua lua de mel, pode ter momentos muito agradáveis e muito leves. Isso é impressionante, de como as pessoas têm as suas experiências dolorosas, negativas, mas são delas, não são a de todos. E eu sou muito defensora disso em todos os sentidos. As meninas, quando estão grávidas, outras dizem, olha, você não vai dormir mais, e um sofrimento, a amamentação é horrorosa. E eu digo, calma, cada mulher vai responder de uma maneira, cada momento seu é seu com seu filho, e a mesma coisa para a lua de mel. As pessoas com suas experiências negativas querem, porque querem, padronizar que todos precisam experimentar essa mesma dor, essa mesma sensação desagradável que seja, mas isso não é para todos. Porque cada um, e aí tem uma questão muito importante, de que assim, depende muito de como a expectativa para aquele momento foi trabalhada pelo casal. E vocês fizeram absolutamente o que precisa ser feito. Já que estão noivados é aquela fase pré-casamento, não dá para você adiar uma conversa que vai ser presente o ato sexual justamente naquele momento seguinte chamado lua de mel. Então, muitas pessoas consideram isso como um pecado, como não sendo alguma coisa que deva acontecer entre um casal, porque pode levá-los a antecipar, muito pelo contrário. Quando há respeito na relação, quando há maturidade para se tratar do assunto, não vai fazê-lo de modo a antecipar, mas justamente a confirmar o que nós queremos. Nós queremos esperar a lua de mel, nós vamos esperar a lua de mel. No outro momento, tem aquela expectativa assim, vai ser muito fácil, vai ser muito de boa. A Jaque acabou de dizer, é possível viver momento leve, momento agradável, mas é desafiador. E muitas vezes, quando se cria uma expectativa de que vai ser assim, super, mega incrível, pode não ter se preparado para o natural. O natural é o quê? É o corpo responder como ele responde. É os dois se descobrindo como os dois se conhecem. Portanto, é extremamente individual. Pode ser incrível já no primeiro dia, pode ser um pouco mais desafiador, pode ser um tempo de espera. Por exemplo, muitos casais, e a muitos deles eu já orientei, de que assim, não precisa ter uma relação sexual na primeira noite. Você pode esperar. Para muita gente é que vocês casaram pela manhã, mas tem muita gente que no final do dia, casados, no final do dia, cansados, estressados, podem experimentar descansar e, no outro momento, no dia seguinte, pode ser. Então, a calma, a tranquilidade, o encontro, a presença um do outro, as descobertas precisam vir nisso que vocês trouxeram antes, a naturalidade. Eu quero ouvir o Guilherme um pouco mais sobre isso também, junto com a Jaqueline, lembrando mais uma vez a revista Sem Tabus. Sem medo, sem vergonha. Quanto mais conhecimento você tem, melhor fica para você lidar com essas novas descobertas. E a primeira noite de núpcias é sim uma grande descoberta, cheia de expectativas e de descobertas que precisam ser feitas com muito amor. Você, como homem, deve ter em algum momento... Primeiro, vocês leram sobre o assunto? Vocês estudaram sobre o assunto? Nós falamos agora sobre pessoas darem os seus conselhos. Vocês leram sobre o assunto? Olha, a gente não estudou especificamente sobre esse assunto assim sexual, mas a gente sempre conversou muito.
sobre isso. Um dia de cada vez, sem criar expectativa. A gente queria viver o momento no dia. Como seria aquele dia? Seria tudo novo? A gente ia descobrir lá na hora. Mas a gente tentou não criar expectativa mesmo daquele momento, não viver no medo, ou assim, ao mesmo tempo pode ser, nossa, poderia ser horroroso, mas ou então poderia ser maravilhoso. Não, a gente falou, não, vamos viver um dia de cada vez. Mas a gente conversou bastante, até sobre métodos contraceptivos, e a gente ia usar, a gente não ia usar, né? Então a gente teve essa conversa antes para que no dia não fosse nada assim surpresa para mim, para você. E quando você fala de estudo também, a gente pode não ter, a gente não se aprofundou assim cientificamente na coisa, mas a gente teve a nossa pesquisa médica, por exemplo. Nós frequentamos nossos médicos, fomos né? em médicos. Fomos no neurologista, na ginecologista, a gente teve acompanhamento o tempo todo antes do casamento. Depois do noivado, a gente deu start nesse processo de conversar. Tivemos aconselhamento com os nossos pastores também. A gente fez o curso de noivos da igreja. Então, assim, tudo foi bem natural. Isso é uma coisa que eu sou muito grato pela Igreja Adventista, que a gente tem essas etapas bem definidas e a igreja inteira dá um suporte. Né? Então, nós temos ali o nosso próprio curso de noivos da Igreja Adventista. Tem módulos sobre sexualidade. Exatamente. E aí, isso sim, a gente estudou. E nós fomos bem orientados. Nós temos esses médicos, esses profissionais que podem ajudar vocês com isso, né? Então, até juridicamente, né? Então, a gente teve esse apoio por fora. Então, a gente não precisou correr muito atrás, porque as coisas estavam em volta. Né? Mas acho que foi uma consequência das boas decisões que a gente teve ao longo da vida. E a gente vive um mundo também que a informação chega muito rápido, né? Tem muito fácil acesso, assim. Então, o que a gente conseguia absorver, a gente absorvia, e aquilo que não era pra gente, a gente descartava. Eu achei muito bonito que vocês tenham tomado a decisão de viver o dia, quando esse dia chegasse, de maneira o mais natural possível. De maneira em que vocês verdadeiramente estivessem entregues à descoberta do que estava ali. Porque é justamente a ansiedade por aquele momento que faz muitas pessoas se decepcionarem, se frustrarem, porque uma ansiedade pode causar um dano justamente na entrega, em que a mulher precisa estar tão mais leve, o homem precisa também estar tranquilo, de ser quem vai muitas vezes conduzir, ser ela quem vai se entregar, esse conhecimento um com o outro. Eu achei muito bonito que tenha sido assim com vocês. Vai ser como será para nós dois. Não é o que disseram, não é o que, nem mesmo o que nós lemos, ouvimos, sem antes estarmos ali inteiros um com o outro. E o que mais de descobertas vocês têm vivido nesses 6 meses de casamentos? O Guilherme, de fato, Guilherme. É a Jaqueline, alguma descoberta nova? Olha, Darleide, assim, algumas sim, e outras surpreendentes. Surpreendentes e outras, assim, até... Sabe quando você convive com a pessoa? Mas, assim, eu tentei conhecer tanto ele enquanto eu namorava, que tem coisas que eles fazem em casa, eu falei, esse já é o Guilherme, já sei que é ele. Não adianta eu cobrar, não adianta eu falar, porque eu já me casei sabendo. Tem muitas pessoas que falam, mas porque não é questão assim de melhorar ou não. Você tem que conhecer o outro, qual que é a aptidão do outro, se é o dom. Isso tem coisas que ele aprendeu, foi uma novidade para ele. Que na cozinha ali, que eu dei uma ensinada, ele falou, nossa, mas é tão fácil. Eu falei, meu amor, é muito fácil. Eu sou, lá em casa, eu sou mais da comida do que a Jaque, né? Eu adoro fazer pãozinho na chapa, e omelete, eu adoro fazer. Mas eu nunca tive feito tapioca. A minha mãe me ensinou, obviamente, a fazer em casa, mas a gente não registra algumas coisas, né? Quando chegou, a Jaque um dia falou assim, você faz uma tapioca pra mim? Eu falei assim, eu não sei fazer tapioca. Eu falei, mas como não sabe fazer tapioca? Me ensinou. No outro dia tinha tapioca, café na cama, né, meu amor? E aí, essas questões assim, de você surpreender com o outro é muito interessante, porque, por exemplo, eu vim de uma origem e de uma criação muito diferente. Sou de uma família de 6 irmãos, Guilherme é filho único. Então, ele, assim, quando eu falei com ele que eu tinha, né, hoje nós somos 5 irmãos, nossa, ele achou o máximo. Ele falou, como assim, uma casa grande dessa, um monte de irmão, como que vocês conversam? Eu falei, não, dá pra conversar, um fala alto, outro fala baixo. Não cansa, tem um monte de gente em volta o tempo todo. E assim, foi maravilhoso essa troca, sabe, de entender. E durante ali o casamento, agora juntos, eu tenho uma forma de fazer as coisas, ele tem outra.
ele é mais na dele, então você tem que, né, falar mais. Eu já sou assim, e eu tenho muito prazer. Não, peraí, deixa eu organizar isso aqui. Você é mais na sua, não? Você é mais reservada. Pelo menos no Não. ambiente de trabalho, Darley, a Jaque já aconteceu de eu chegar e dizer assim, eu gosto muito de você, tá, Jaque? Aí ela, mas não parece que eu gosto de você também? De tão reservada. Não, eu só tô dizendo que eu gosto de você. Darleide, no E ela trabalho eu viro... séria, compenetrada, focada. E você é serelepe nos corredores. Oi, tia Darleide. Oi, nananana. E assim, aí você tá me chocando com a notícia de que você é mais reservado e a Jaque... Em casa é ao contrário. É isso? É ao contrário. Eu tenho uma personalidade aqui no trabalho, não sou falsa, tá, gente? Não. Eu viro a chave no trabalho, sempre Profissional. fiz muito isso, Então eu sou muito na minha, eu converso muito pouco. E o Guilherme em casa e na vida pessoal, ele fala pouquíssimo, bem discreto, com pouquíssimas pessoas, ele é bem selecionado. E você já sabia disso? Sabia? Você sabia que teria um marido assim, e não assim. te incomodou? Não por conta que, já elogiando ele aqui, né? Aham. Guilherme é um homem super inteligente. Então, Aham. eu acho isso maravilhoso. É uma das coisas que eu pedi a Deus, homem inteligente. E aí, não, tem a sabedoria, né, Darleide? Ele é além de sábio, mas o Guilherme é inteligente. E aí, então o Guilherme, assim, ele pensa muito para falar. Ele não conversa com qualquer pessoa, qualquer assunto. Aham. Então, isso, assim, já admirava. Porque por mais aqui no trabalho, eu ainda converso pouco e tal, mas eu sou de uma família que conversa muito. Minas Gerais, a gente fala demais, até para as paredes. Então, assim, eu aprendo com ele diariamente. Então, aqui no trabalho, por incrível que pareça, nós temos diferente. as personalidades trocadas. isso eu acho que foi uma coisa muito interessante do nosso namoro, até no início do relacionamento. Porque eu tenho a bateria social, né? Então, quando eu tô aqui no trabalho, eu vejo as pessoas e eu tô sempre interagindo Aí com você todo gasta mundo. a bateria toda. Pois é, parte do meu trabalho é interagir, né? Como produtor, tem que interagir com as pessoas, conversar o tempo todo, mas isso me cansa. Então, quando chego em casa, eu fico completamente drenado, eu fico quieto, no meu canto. E a Jaque, eu acho que ela é a pessoa, tratando os elogios agora, é a pessoa mais profissional que eu conheço. Ela aqui, ela é impecável. Então, eu acho que ela fica acumulando isso, né, linda? E chega em casa, ela quer soltar as coisas, né? E aí, como é que vocês administram isso? Você quer ficar recolhido, tranquilinho, quietinho, e você quer falar? Como é que um respeita o tempo e o espaço do outro? Isso tem sido uma coisa que a gente tem trabalhado muito no nosso relacionamento. Mas eu acho que, para mim, o que tem mais funcionado é o diálogo. Que eu acho que foi a coisa principal que a gente construiu ao longo do A nosso gente relacionamento. conversa muito. Então, assim, se eu tô sentindo que eu preciso de um pouco mais de espaço, eu falo assim, lindo, tô cansada, posso ficar um pouquinho quietinho no meu canto? Me dá 10 minutos. E ao mesmo tempo, quando ela quer conversar, ela fala assim, lindo, eu tô precisando conversar, você pode parar o que você tá fazendo pra gente conversar? Isso tem sido essencial. E até agora, 6 meses de casamento é pouco, não teve nenhum momento que ela me pediu tempo e eu não dei, e teve tempo que eu pedi tempo e ela não me deu. Eu acho que isso tem sido muito legal. Eu gosto de conversar olhando para a pessoa tem que parar o que ela está fazendo. Assim, não de todo, mas se está no computador, pelo menos dá uma olhadinha. Então, às vezes ele está no fone, falei, tira o fone. Preciso conversar, preciso que você preste atenção no que eu estou falando, né? E aí ele tira, e ele é muito sincero para falar. Fala, não, já agora não dá. Você tem 10 minutinhos, como ele disse, tem 10 minutinhos? Eu falei, então tá bom, então eu espero esses 10 minutinhos. Porque aí eu sei que quando passar esses 10 minutos, ele vai me dar... Assim, literal, 10 minutos? Total, Às assim, vezes, é que assim, é na média eu jogo ali, muito né? videogame, né? Então, às vezes, eu só preciso de 5 minutos mesmo para terminar a partida. Às vezes, eu tô trabalhando, eu sou escritor. Sim. Então, eu tô escrevendo e eu tô muito concentrado. E sempre que eu tô no computador, e eu tenho essa coisa do quase hiperfoco, assim, eu tô focado, você pode falar comigo, eu não vou escutar. Até aqui na produção, eu boto o meu fone, as pessoas nem me incomodam. Então, às vezes, a Jaque tá tentando falar comigo, eu tô de fone. Ela fala assim, lindo. Eu tipo, o que foi? Aí ela, acabei de falar. Eu falei assim, mas eu tava de fone, eu não tô escutando. E hoje eu entendo que ele tem que parar o que ele está fazendo. Hoje eu também sou super madura de ter um marido que joga e tá tudo bem. Tem muitas pessoas, não casei com um menino, casei com um homem. Apesar dele ter o tem o gosto, tempinho que ele tem o dele, gosto sim, dele. Guilherme trabalha com área criativa, então ele é diferente de mim. Então eu espero o momento dele, ele parar, que eu sei que ele falou, já você tem que entender que quando a gente tá ali num jogo, se você ficar falando, desconcentra um pouco. Eu falei, então tá bom. Então... Mas qual foi a primeira briga do casal? Finanças. Sempre finanças. Financeira. Sério? Porque, na verdade, ele sempre foi econômico e eu aprendi a ser econômica com ele.
Quando eu casei com o Guilherme, ele tem uma frase assim, de impacto para mim mesmo, na minha vida. Assim. Eu tive o FIES. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha o FIES ainda. Graças a Deus, renegociei, tá, gente? Isso é real, tem como renegociar. Renegociei, já tô livre. Mas ele falou, Jaque, eu não durmo com dívida. Eu não consigo dormir com dívida. Eu não sei como você consegue dormir com essa dívida do FIES. Eu falei, eu durmo tranquilamente, porque eu tô pagando em dia. Mas, ele falou, não consigo. E graças a Deus, nesse meio, a gente conseguiu, deu o tempo lá, eu consegui renegociar, a dívida acabou, graças a Deus. Mas aí, ele me ensinou, ele falou, Jaque, eu não gosto de conta, eu não gosto de dívida. E eu vejo que você gasta um pouquinho, né? Darley, eu falei, então tá bom. Então, me ajuda. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho que para mim é um pouco da questão da escassez do passado, que refletiu. Quando teve um dinheirinho, gastava. E aí ele me ensinou e eu aprendi. E aí a questão do desentendimento é que hoje eu acho que eu estou mais econômica do que ele. E aí assim, teve umas situações que aí teve um gasto a mais, que aí a gente teve uma conversa que foi um pouco desgastante. E aí eu falei assim... Fui no mercado, comprei um leite. Falei assim, por que você precisa comprar leite? Falei assim, meu amor, são R$6, né? Mas, assim, algumas coisas que entram nessa questão de finança que eu vejo, assim, desnecessário. Para mim, se tem 1 litro de leite, não precisa comprar outro. Mas tudo bem, hoje eu super entendo que se ele tá afim de comprar mais 1 litro de leite, não vou brigar por isso, sabe, Darley? Não vou ter desgaste, porque, como ele disse, é R$6, meu amor, a gente não tá passando dificuldade pra você me negar R$6. E a Jaque fala que eu ensinei para ela as coisas, mas eu sempre senti que ela era muito responsável com o dinheiro dela. Né? Ela nunca teve muito sobrando por conta do FIES, as coisas, né? Realidade. Mas eu nunca senti que ela comprava desadoidada, que era irresponsável com os recursos. Só que para ela sempre foi um peso. Para mim, a gente nunca teve coisa sobrando em casa, mas a gente também nunca teve nada faltando. Então, eu sinto que o dinheiro existe para servir a gente. Então, eu tento não me estressar com o dinheiro. E como isso é muito estressante para a Jaque, quando ela me estressa com o dinheiro. E eu fico tentando acalmá-la, aí ela se estressa mais. Então, todos os estresses que a gente teve hoje foram só de dinheiro. E eu acho que isso também não é pela falta nem pela sobra do dinheiro. É por como administrar o dinheiro. Tá, a gente tem esses R$6, a gente vai comprar o litro de leite ou a gente vai deixar ele no banco, né? E é porque ela tem um jeito muito específico de fazer as finanças dela e eu tenho o meu. Mas agora a gente está juntando as finanças. E isso tem sido um desafio de, quem que vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta de luz? Quem vai pagar a conta de gás? Na conta de quem que vai ficar o dinheiro? A gente vai fazer uma conjunta, vai ficar... E isso a gente tem aprendido ainda, a gente está desenvolvendo outros métodos. O que vocês estão dizendo é assim, é maravilhoso para ficar dentro da moldura do que é um casamento e seus desafios. A gente está falando com um casal e ouvindo-os contar de um relacionamento que foi muito bonito, que foi muito bem construído, muito bem pautado em diálogos, em objetivos, focados. 1 ano de namoro, noivado. 1 ano de noivado, casamento. As famílias unidas, o propósito se realizando. Ai, que o amor. Lua de mel, tranquilo, de boa, sem sofrimento, se descobrindo. Coisa mais lindinha, tipo assim, ó, sem tabus. Muito bem. Vamos para o dia a dia. Ai, como ele é lindo, ai, como ele é inteligente, como ele é maravilhoso, como ela é linda, como ela é incrível. Me ensinou até a fazer tapioca, coisa mais fofa. Ai, café na cama, não é o amor, não é lindo? Primeira briga. Nosso desafio é financeiro. É como que a gente vai administrar. Não é que um gasta de mais, outro gasta de menos. Apenas um, muitas vezes, não concorda com o litro de leite que o outro comprou, mas não precisa. E isso pode virar um entreveiro. Teve ali até uma conversa que foi um pouco mais desgastante, disse a Jaqueline. Veja, a moldura de um casamento é amor, é o que vai sustentar, são os limites, é o que vai dar a beleza do encontro, mas não significa que não haja nenhum desencontro. Quando você toma, por exemplo, o livro de Cantares, você vai ver um casal maravilhosamente apaixonados, mas que tem desencontros. Tem um marido que vai chegar em casa e dizer, abre a porta, amada minha. Ela diz, não vou, não quero abrir, já lavei os meus pés, já troquei a túnica, você que se vire. E não abre a porta para o marido. Mas depois eles se reencontram, dialogam e se declaram. Isso é casamento. Portanto, sem enfeitar,
mas apenas viver o real. Amor é exigente pela convivência nas diferenças. E esse amor é o que vai sustentar. Esse amor que sustenta as finanças, esse amor, as decisões pelas finanças, as decisões por como vai gerir a casa, as decisões de como vai ser a vida íntima, do que um gosta, do que o outro não gosta, do que um quer, do que o outro não quer, do tempo de um, do tempo do outro. Hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim. Olha, isso aqui veio na minha bagagem, está dificultando aqui o nosso encontro. O que mais a gente precisa tratar no casamento? Tem muito aqui na revista Sem Tabus. Por isso que fico com ela em mãos, para você lembrar de pedi-la agora, mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp 98244 4449. Basta uma mensagem assim, Sem Tabus Consultório. E eu vou enviar para você essa revista com 7 lições que vai tratar sobre relacionamento, casamento, sexualidade, intimidade, propósito, prazer. Será que é pecado ter prazer? Não é coisa de crente, não. Pois eu digo para você que é coisa de crente. 98244 4449. Vou mandar para você dedicado. Combinado assim? Espero você. Meus amores, então, as finanças em casa, que tem sido ali motivo de um diálogo mais intenso nos últimos dias. O que vocês pretendem, assim, daqui para frente? O que vocês visualizam? Já tem projetos, tem ideias? Vocês conversaram sobre ter ou não ter filhos? Sua mãe não vai aguentar ter um neto na vida, pelo amor de Deus. Não, a minha mãe quer ter 2 de uma vez. A gente tem muitos gêmeos no meu lado da família, né? Aham. Minha avó, minha bisavó e meu pai são gêmeos. Verdade. E eu sou gêmea. E a minha esposa é gêmea. Então a gente recebe muita pressão por isso. Todo mundo que vem conversar com a gente fala assim, quando que vem os 2? E aí a gente, né, tem isso. E essa é uma pressão muito real na vida, não somente de vocês, mas de todos, assim. Vai ter filho? Quando vai ter filho? E etc, etc. Mas vocês, como casal, o que vocês têm em mente, assim? Então, na verdade, a gente já planeja daqui a um tempo, ter o filho. A gente é muito claro, eu sou super tranquila, pessoas, já teve filho, principalmente se for uma pessoa também que está casada e não tem filho, eu falei, o seu vai chegar quando, meu amor? Porque o meu ainda vai demorar um pouco. Mas a gente já tem um prazo, assim, que a gente deseja ter filho, e a gente é bem tranquilo, assim, a gente não tem uma vontade, assim, de ter assim, 2 filhos, assim. Ainda mais agora, a gente, 6 meses de casado. A gente até então sempre fala de um filho. Depois vejamos. E depois, se vir gêmeos também, né, na genética, a gente vai aceitar e vai cuidar com muito amor, é claro. Mas a gente tem a gente já, desde o namoro, a gente já conversou sobre isso, de ter filhos, é muito importante. E, na verdade, quando eu conheci o Guilherme, eu tive, assim, algo natural, assim, como eu sou de uma família de muitos filhos, então, naturalmente, eu pensava assim, não vou ter filho não, né, porque a vida sozinha também é muito boa, né, não gasta, nem nada e tal. Mas quando eu conheci ele, eu falei assim, não, acho que é uma decisão minha, como mulher, importante mudar, porque eu acredito que é uma família, um núcleo familiar muito pequeno. Eu acredito que a minha sogra também ia ficar muito triste se eu decidisse não ter um filho. Então, assim, aí já mudei ali. Falei, não, quero ter filhos, sim. Não muitos, como na minha casa, mas quero ter filhos, queremos ter filhos. Nós já adquirimos algumas coisas juntos também, como casal, alguns bens, assim, algumas coisas materiais. Que a gente já conseguiu, então a gente também já é muito feliz, já vê isso algo palpável. Foi bom casar. Foi bom casar. Casar é bom. Nossa, foi muito bom. Casa bem. A gente unir as vidas assim. A gente escuta muito quando tá namorando que tudo que aquilo que é ruim piora. E é verdade. Mas o que é bom melhora também. Exato. Então, a gente já tinha uma convivência boa, ficou melhor. A gente já se dava bem, a gente está se dando melhor. A gente já gostava da companhia do outro, então agora a gente tem o tempo todo. E eu acho que é porque a gente focou nas coisas certas no casamento, durante o namoro, né? Sim. E eu tava falando da coisa de filhos, né? Para minha família é sempre importante que a família crescesse. Eu tenho muita vontade de ser pai. Agora, isso é uma coisa que a gente conversou antes. Agora, eu também acho importante que, se a Jaque não quisesse filhos, eu também ia aceitar isso. E a gente entende que não é todo mundo que pode ter filho. Então, eu estou em paz, eu creio que nós, né, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, nós estamos em paz se não vierem. Né? Se vierem, nós vamos ser muito felizes, vai ser um lar de muito amor, com Deus presente. Se não vier, nós vamos seguir a vida, porque é a mão que Deus nos deu, né? Então, a gente teve muito cuidado de não cobrar isso um do outro. Né? Que seja bem claro qual é o planejamento. Isso, um assunto de vocês, mas não com nenhuma exigência. Não, e até o momento, hoje, como casal, nós temos a necessidade de estarmos eu e ele, só. Então, a gente cuida muito
de não vir um filho aí no, né, uma escapulida, acontece e tal, mas a gente tem cuidado muito, porque a gente quer esse momento agora, eu e ele, para nos conhecer, para a gente poder nos curtir, viajar, aproveitar mesmo essa fase do casamento que é mulher e homem. Eu diria que assim, solidificar esse casamento, Sim. né? Antes foi o namoro, o noivado, mas são 6 meses em que vocês estão morando juntos. Isso é uma dinâmica nova, diferente, que é base para o que vem a seguir. Filhos, enfim, crescerem em todos os sentidos como casal. Eu agradeço muito a vocês por serem leves na entrega, na troca, de compartilharem um pouco da vida pessoal de vocês com muito carinho, como vocês fizeram. Obrigada por isso. Prazer. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Sejam muito felizes, muito felizes Obrigada. sempre. Casal bonito, né? Jaque e Guilherme. Jaque e Gui, como nós os chamamos por aqui. E a você o nosso carinho também. Obrigada por ficar com a gente, por ficar esperando o seu pedido da revista Eles de Mãos Dadas ali, celebrando, comemorando. E nós vamos esperar você entrar em contato e pedir a revista Sem Tabus. Vamos pensar casamento, vamos estudar relacionamento, vamos nos debruçar sobre o tema sexualidade, intimidade, desafios de um relacionamento que podem ser resolvidos com essa franqueza entre o casal. Nós esperamos você com aquela mensagem no nosso WhatsApp, 982444449. Basta dizer Sem Tabus, consultório, e eu vou mandar para você dedicado, tá? Um beijo e até a semana que vem com mais um consultório. Até lá!